Chegamos em mais uma live aqui do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal do Instagram. Hoje o assunto é muito interessante. Esse nosso canal a gente vai transmitir aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Então é isso aí, pessoal. O assunto de hoje é a diferença entre perito e empresa de perícia. Tem diferença? Qual que é a diferença de você contratar um perito ou você contratar uma empresa de perícia? Essa é a questão. E lembrando, esse nosso canal, ele tem como objetivo te apresentar informações, dicas sobre negócios na área de perícia. Eu não tenho a pretensão de te ensinar técnicas de perícia. O nosso canal tem como foco te apresentar dicas, ideias e te ensinar sobre a parte comercial, a parte de marketing, a parte de prospecção de negócios na área pericial. E lembrando, vamos estar aqui, vai ficar gravada essa live aqui nesse canal e também vai ficar gravada no YouTube. Então, qual a diferença entre perito e empresa de perícia? Vamos lá. Muitas vezes, e lembrando, o perito é aquele profissional que se especializa em uma determinada área. Esse é o perito. Agora, muitas vezes ele começa como pessoa física. Muitos peritos começam a atuar como perito judicial. É o perito, é a pessoa física que é nomeada para atuar naquele determinado processo. É nomeado pelo juiz para atuar naquele determinado processo. E aí vem a questão. Ele começa a atuar como pessoa física e, como eu sempre falo, a perícia judicial é basicamente um dos nichos de mercado. Então, a perícia judicial, você pode atuar nesse nicho. Você pode ser um assistente técnico. Você pode atuar como perito numa esfera extrajudicial. Você pode ser contratado para fazer um laudo para que o advogado tome uma decisão se ele entra ou não com uma ação. Uma câmara arbitral pode te contratar para fazer uma perícia para uma decisão de quem tem razão sobre um determinado assunto. Então, assim, existem vários nichos de mercado para que você avalie. Avalie e pense qual te agrada mais, mas o que eu tenho a te falar atue em todos os nichos, porque são mais fontes de renda para a sua carreira de perito. Então vamos lá. Pessoa jurídica. Quando você começa a entrar no mercado de perícia, você tendo uma empresa, aos olhos de quem te contrata, tem um peso maior, porque eu estou contratando uma empresa. Por mais que a sua empresa seja uma empresa de uma pessoa só, ele está contratando uma empresa. Então, esse que é o grande detalhe. A pessoa jurídica, né, no aspecto de perícia, ou de qualquer negócio, ela tem passa aquela imagem de algo mais estruturado, né? Algo mais estruturado. Então, a pessoa jurídica, ela tem é como se tivesse é, uma infraestrutura maior. Ninguém precisa saber que a sua empresa só tem você, por exemplo. É normal. Toda empresa começa com uma única pessoa. Não foi diferente comigo. Uma única pessoa tem empresa. Então a pessoa jurídica, aos olhos do mercado, tem um pouco mais de peso. A pessoa jurídica, né, uma empresa de perícia, ela pode emitir nota fiscal. Tá, mas qual a vantagem de uma empresa emitir uma nota fiscal, de um perito emitir uma nota fiscal? Quando você vai prestar um serviço para uma pessoa jurídica, ela vai precisar ter a sua nota fiscal para emitir seu pagamento. Ainda mais empresas maiores. Né? Você tem o recurso da pessoa física, que é o RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo? Tem. Mas a nota fiscal é um documento que dá mais credibilidade. E hoje você tem a vantagem de abrir uma empresa de consultoria, na parte, uma MEI,
também tem essa possibilidade e prestar um serviço. A perícia é uma consultoria especializada, basicamente é um sinônimo aí que você ajusta para o mercado, né? Não vou entrar nesse mérito fiscal, contábil, não é minha especialidade, mas eu quero só te apresentar um panorama de negócios nessa diferença entre perito e empresa de perícia. Então, vamos lá. O fato de você ter uma empresa de perícia, você pode prestar serviço para qualquer tamanho de empresa, né? Você tem a nota fiscal para comprovar seu serviço e receber o honorário devido. Você tem, como eu já comentei, uma sensação de uma organização estruturada, né? Ninguém precisa saber que a sua empresa, o diretor comercial é você, o diretor técnico é você, o diretor administrativo é você, o diretor de RH é de você, e o diretor de limpeza é você também. Ninguém precisa saber disso daí, né? Então, mas essa que é a proposta. Você começa a ter uma mentalidade de empresário. E muitas pessoas não conseguem vestir essa roupa, né? Eu abri uma empresa, por mais que eu abri uma MEI, né? Ou abri uma empresa que só sou eu, você é um empresário. Esse é o ponto. O empresário não é o que ganha milhões. O empresário é o que tem uma empresa. E ao passo que você tem uma empresa, você tem que ter uma mentalidade de empresário. Você tem que ter uma estruturação de empresa, uma organização empresarial. Você tem direitos e deveres a partir desse momento. Então, em função de todos esses aspectos, quem está aqui fora e vê sua empresa já entende que você tem uma organização estruturada, uma empresa, uma organização empresarial. Agora, outras também, vantagens de você ter uma empresa de perícia. Muitas vezes você vai ter o quê? Um rendimento, ou seja, você tem um faturamento. Esse faturamento gera um prolabore, gera uma retirada do sócio. Você já tem uma comprovação de rendimento. Em bancos, a pessoa jurídica pode ter algumas vantagens, né? Como pessoa jurídica, muitas vezes algumas montadoras dão benefícios, seja no financiamento ou seja em descontos para compra de veículos para pessoa jurídica. Às vezes tem benefícios na parte de imóveis. Então, existem alguns benefícios para que você consiga ter crédito e estruturar o seu negócio. Então, tem grandes vantagens. E aí, como todo negócio, o negócio bem administrado vai crescer. Vai crescer. E se você é pessoa física, como é que você contrata uma pessoa para te ajudar? Você já começa a ter um problema. Então, você tendo uma empresa, quando você começar a ter a necessidade de ampliar sua estrutura, iniciando pela contratação de alguém para te ajudar, você já vai ter o primeiro, né, empregado, o primeiro funcionário da sua empresa. Pode ser uma secretária, pode ser um auxiliar, pode ser um outro perito, mas você já começa a ter uma estruturação para sua empresa. E aí, é isso que eu falo de pensamento de empresário. Se você contratou uma pessoa, você já tem direitos e deveres. Ela tem que ter férias, você tem que ter um controle disso. Tem benefícios, tem vale transporte, vale refeição, fundo de garantia que você paga, né? Férias, você tem que INSS, quer dizer, você já começa a ter que ter o seu departamento administrativo já tem que saber lidar com os deveres da empresa, as obrigações. Você já emitiu a nota fiscal, a sua área financeira, que é você, tem que já saber das suas obrigações fiscais, da emissão de uma nota, de pagar o imposto sobre essa nota, né? Você tem que ter as suas obrigações. Então, olha, existem vantagens, né? Mas eu não digo que são desvantagens, são características e necessidades da estruturação do seu negócio. Porque se você está tendo a necessidade de contratar mais pessoas, significa que ele está crescendo, ele está faturando mais. Você já está aumentando suas despesas, né? Suas despesas fixas, variáveis, começa a ter outras despesas.
Só que ao passo que o faturamento aumenta, claro, a despesa aumenta. Então você começa a ter a necessidade de controles. O perito sozinho é só ele, né? O dinheiro cai aqui, gasta ali, tudo na mesma sacola, vamos dizer assim. A empresa não. A conta da empresa é uma, a sua é outra. A empresa começa a ter despesas mensais que não são suas despesas de pessoa física. A empresa começa a ter que te pagar. Você tem uma retirada, um prolabore. Você não pode tirar o que você quer da empresa. Ela começa a ter suas obrigações, né? Outra situação, outra vantagem ou característica, né, de você ter uma empresa, a sua empresa começa a crescer. E aí, qual que é o funcionário número 1 da sua empresa? Você já parou para pensar? Você que de repente está começando agora, ou que você é sozinho fazendo perícia, qual que é o funcionário 001 que você contrata? Não é aquela pessoa só para atender telefone. Porque de repente você está fazendo trabalhos externos e alguém está lá atendendo o seu telefone no escritório. Não é só isso. A empresa, quando ela é pequena, você contrata pessoas com características que consigam realizar atividades multifunções. Quando a empresa já tem um porte maior, você realmente tem demanda para contratar uma pessoa para aquela atividade específica. Isso eu não estou falando de empresa de perícia, qualquer empresa. Quando a empresa é pequena, então o seu funcionário o 001, o 002, são pessoas que vão fazer multifunções. Então, aquela pessoa que você vai contratar não é uma pessoa que tem uma habilidade só para atender telefone. Não. Ela vai saber atender um telefone, ela vai saber emitir uma nota fiscal, ela sabe se comunicar, né? É uma pessoa simpática. Por quê? Essa pessoa vai atender aquela pessoa que quer fazer o orçamento com você. Que é você que vai fazer o orçamento. Você não tem uma área comercial. Talvez você não tenha, não te conheço, mas talvez você não tenha. Você está começando agora, ou você já está no mercado e está sozinho. A sua área comercial é você. Então, ela tem que coletar o máximo de informações dessa pessoa, porque talvez você não esteja nesse momento. Ela tem que ser simpática com essa pessoa, porque é a porta de entrada da sua empresa, é esse primeiro atendimento. É o que vai garantir que essa pessoa queira continuar o atendimento. Então ela tem que ser simpática, tem que saber atender, recepcionar essa pessoa. Ela vai também saber emitir uma nota fiscal, ela vai saber cobrar, fazer uma cobrança, né? Ela vai emitir um boleto bancário. Ela também vai te ajudar a confeccionar seu laudo, seu parecer técnico. Ela vai saber escanear o material, ela vai saber digitar, estruturar o seu laudo até entrar na sua parte técnica. Então, olha só o perfil dessa sua primeira contratação. Não é tão simples, não. Isso já é um pensamento empresário, de empresário. Você vai contratar essa pessoa já com o objetivo de multifunções. Então ela pode custar um pouquinho mais caro do que aquela que você estava pensando em ser baratinho para atender só o telefone. Agora, a empresa está mais estruturada, então eu vou contratar uma pessoa que entende da parte financeira. Eu vou contratar uma pessoa que é da parte comercial. Eu vou contratar uma pessoa que ele é perito. É diferente, você já tem uma estrutura, um faturamento que suporta contratar uma pessoa especializada e específica para isso. Faz sentido para você? Você que está aqui no Instagram, você que está acompanhando pelo YouTube, faz sentido isso que eu estou te falando? Essa primeira pessoa, ela é chave para você. Então, na verdade, quando você contrata uma pessoa multifunções, um pouquinho mais caro, essa pessoa está fazendo o papel de 2 ou 3 funções distintas, que você não tem essa estrutura na empresa. Você não tem. Mas ela tem habilidade para atuar nessas várias frentes. Faz sentido isso? Então, você já começa a sua empresa já com um grau de organização e um grau de estruturação já pensando em áreas pré-definidas. Que existe uma área técnica, existe uma área administrativa, uma área financeira, recursos humanos, uma área de marketing, uma área de vendas, uma área comercial. São áreas que
Tá lá seu organograma. No primeiro momento você ocupa todas as funções, mas quando você contrata essa pessoa multifunções, ela já pode fazer um pedacinho de cada área. Ela pode já pegar uma proposta comercial que você tem, troca o título com o nome do solicitante, você escreve a parte, o serviço que ela quer contratar, você coloca preço e essa pessoa administra o envio, o feedback, o follow-up dessa proposta. Há quanto tempo você multiplica? Então, essa pessoa multifunções, você começa a multiplicar seu tempo passando atividades que ela já pode conhecer, ou você ensina e ela tem capacidade de absorver esse conhecimento, e começa a te livrar de atividades. E você começa a ganhar mais tempo para fazer perícia, para fazer laudo, para fazer parecer técnico, que é essa parte que é o que vai gerar faturamento para sua empresa. Então, vocês viram? O mundo dos negócios, ele é complexo. Ele não é só abrir um CNPJ e... Não! Você tem que pensar de forma estratégica. E pensando de forma estratégica, você começa a ter um crescimento menos desorganizado, mais ordenado, mais alinhado. Porque imagina, eu contrato uma pessoa para atender telefone. Aí eu falo para ela emitir uma nota fiscal, por mais não é tão complexo, mas talvez ela não tenha essa habilidade. Ou eu mando ela preparar uma parte inicial do meu laudo, talvez ela não sabe escrever muito bem. Ah, mas ela é mais barata. Mas eu tenho um patamar acima que vai suprir todas essas necessidades. Faz sentido? Faz sentido para você? Então, essa que é a sacada da diferença entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, quando você monta, você começa a ter um CNPJ como empresa de perícia, você já tem que alinhar seu pensamento para o mundo empresarial. Que você tem que gerar lucro, você tem que faturar, você tem que vender, mas você tem que administrar esse negócio. Você tem que administrar esse negócio, você tem que administrar o seu funcionário, você tem que administrar contas a pagar, você tem que administrar contas a receber. Então, esse que é o grande detalhe da diferença entre pessoa física e jurídica. Então, o que eu digo são etapas, né? Você é um perito, muitas vezes judicial, pessoa física. Próximo passo, você abre um CNPJ. Legal, você já tem uma empresa formalizada. Mas você trabalha na sua casa. Não tem necessidade de ter um escritório. Aí o passo seguinte, você já tem. E aí começa você a ter despesas que você não tinha. Poxa, se eu não estou dando conta sozinho, eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. Você não vai contratar a pessoa e ela vai trabalhar na sua casa, né? Só se você tiver uma área externa que consiga se separar da sua casa, mas muitas vezes você começa a ter a necessidade de ter uma estrutura. E essa estrutura muitas vezes requer do quê? Aluguel, energia elétrica, uma nova internet, telefone, uma necessidade de limpeza. Então você começa a ter despesas fixas que você não tinha. Mas, quando você tomou essa decisão, significa que você já começou a ter um grau de faturamento que paga essa estrutura. E aí é onde você vai ter essa pessoa que você vai contratar e vai colocar lá. E aí a sua estrutura começa a aumentar. E outra vantagem da empresa de perícia é que você pode muitas vezes assumir quantidades maiores de trabalho sem ter uma estrutura de atendimento. Ah, mas como que é isso? Eu faço parcerias com peritos na minha especialidade. Então, aumentou muito minha demanda, ele me ajuda a fazer o trabalho, porque ele é especialista nessa área. Claro que no final das contas, você é um trabalho feito a quatro mãos, simplesmente ele vai fazer o trabalho, você vai monitorar, acompanhar e no final você assina. Então você multiplicou seu tempo sem contratar alguém. É uma parceria que você firmou, é um prestador de serviço, né? Então você consegue assumir quantidades maiores de trabalho, tempos reduzidos, formando essa parceria. Então, em paralelo, você já vai buscando parceiros que podem te auxiliar nessa especialidade. Outra situação,
é mais interessante você abrir uma empresa de perícia genérica. O que é uma empresa de perícia genérica? Por exemplo, o nome da minha empresa é Márcio Grafotécnica. Um exemplo. Quando alguém olhar para minha empresa, ela vai entender que eu só faço perícia grafotécnica. E se eu decidir fazer perícia em veículos? Eu sou engenheiro mecânico. O nome da perícia não está condizente com o nome da empresa. Então, eu sempre sugiro, você vai abrir uma empresa, põe um nome genérico. Márcio Perícias. Por quê? Eu estou prestando serviço para algum advogado. Daqui a pouco ele fala, olha, eu preciso de uma perícia na área de engenharia civil. Eu não sou e nem tenho engenheiro civil. Eu contrato, eu tenho uma parceria, ele desenvolve o trabalho juntamente com a minha equipe e pronto. A minha empresa conseguiu oferecer um serviço de engenharia civil não tendo esse profissional. É uma perícia médica. Não tem problema. Eu contrato o médico, desenvolvo o trabalho e entrego. Por quê? É uma empresa de perícia. Então, dá para, muitas vezes, fazer algum trabalho nessa linha. Então, quando você tem o nome genérico da sua empresa, você consegue prestar serviço em outras áreas, né? E não tem nenhum problema, tá? Você consegue ter essa prestação de serviço. E também, você consegue trazer outros profissionais a título de prestador de serviço e amplia o seu quadro técnico sem necessidade de contratação nesse primeiro momento. Então, ou seja, quando eu falo da diferença entre perito e empresa de perícia, não é só ter o CNPJ. Como vocês viram no nosso bate-papo, é muito mais amplo. É muito mais estratégico quando você parte para uma empresa, quando você faz a primeira contratação, é muito mais estratégico. Faz sentido? Então, hoje o bate-papo foi só trazer esses elementos para você que já tem uma empresa de perícia, para você que vai montar uma empresa de perícia, abrir um CNPJ, para você que está estruturando sua empresa de perícia. Então, são algumas dicas que podem fazer muito sentido para você que vai começar a estruturar e vai começar a crescer no seu negócio de perícia. E lembrando, essa live fica gravada aqui alguns dias no Instagram, mas todas as lives estão lá no canal Márcio Montesani do YouTube. Se você não é inscrito, já clica, já vai para lá, se inscreve no canal e acompanha e assiste todas as últimas lives que nós tivemos. Mais de 40 lives. Cada live é uma lição que a gente está te trazendo, é uma dica, é um insight para que você consiga melhorar seus negócios na área de perícia. Legal? Então é isso aí. Te aguardo na nossa próxima live.